Bom dia, hoje é 31 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, ótima quinta-feira para vocês, 31 de agosto, hoje não é aniversário do Harry Potter? Não tem uma coisa assim que é aniversário dele? Ou do Percy Jackson, ou de algum desses personagens de livros infantos juvenis, eu não lembro. Feliz aniversário aí pra eles e pra você também, cujo aniversário é de fato hoje no dia 31 de agosto. Hoje, nesta quinta-feira, eu, que sou uma grande parte relevante aqui do seu dia a dia, aparentemente, pelo que as pessoas me contam, sigo de mau humor. Mas isso não vai influenciar a sua experiência com este podcast. Eu estou aqui vestindo a minha carapuça de muita felicidade. Por quê? Porque temos muitas notícias interessantíssimas pra gente debater e fofocar por aqui. Sim, eu disse fofocar. Ontem, como vocês nesta altura do campeonato já sabem muito bem, a 123 Milhas pediu recuperação judicial. A hora que eu gravei o podcast, isso ainda não tinha sido anunciado. Mas vamos saber em que pé está essa história e o que é que você que tomou um calote legal aí não vai poder visitar a sua avó em alguma cidade deste país, eu sinto muito por isso. O que você pode fazer a respeito disso? Também vamos falar sobre como o JP Morgan, um banco americano, elevou a fatia no C6 Bank, um banco brasileiro, para 46%, avançando no seu plano de varejo digital global. Também vamos falar sobre a Venezuela, como o país está recebendo NAFTA para aliviar a falta de combustível por lá. Vamos falar ainda sobre tecnologia, já que a OpenAI está perto de $1 bilhão em vendas anuais com o impulso do ChatGPT. E aí eu vou te perguntar, será que a febre da inteligência artificial acabou? Por que a gente não está mais falando sobre isso como se o mundo fosse acabar amanhã derrotado pelos robôs? Porque há alguns meses a gente estava falando sobre isso, lembra? E aí de repente parou? Será que a gente já está sendo dominado por eles? Boa pergunta. E aí a gente vai falar sobre o Barclays, porque esse podcast aqui, além de ser um grande oversharing da minha vida, ele também é uma grande nomeação de bancos mundiais. E aí hoje vocês vão conhecer o Barclays. Pode entrar Barclays, ele é um banco inglês que disse em relatório que um corte maior da Selic do que o esperado pelo mercado na última reunião de política monetária do Banco Central Brasileiro custou credibilidade para a nossa instituição. Vamos ouvir sobre o que o Barclays quer dizer com isso aí. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no podcast, ative as notificações, dê a sua nota aqui pra gente, compartilhe com os amigos, com os seus pais, com os seus tios, com os seus avós, com os seus colegas do trabalho, com os seus crushes. Muito legal compartilhar com o crush, sempre é aí um incentivo a puxar assunto. E também me siga nas redes sociais, caso você queira, ana.sieds. Um dia, quem sabe, eu volte a postar por lá. Agora eu estou um pouco embaixo de uma pedra, mas não desistam de mim. Vamos às notícias. A 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial nesta terça-feira, pouco mais de uma semana após suspender as emissões de bilhetes aéreos e pacotes da linha Promo com embarques previstos de setembro a dezembro. Provavelmente você já sabe disso nessa altura, mas o que você não sabe é que os sócios da 123 Milhas, os irmãos Ramiro e Augusto Júlio Soares Madureira, faltaram pela segunda vez na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito de Pirâmides Financeiras nesta quarta. O presidente da CPI, o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, afirmou que vai requerer a condução coercitiva dos empresários. No episódio da última sexta-feira, eu contei aqui uma matéria da nossa repórter Tamires Vitório que explica a origem e quem são esses empresários e como que a 123 Milhas surgiu em Belo Horizonte. Os irmãos alegaram que no momento em que ocorreu a sessão, eles tinham uma agenda com o ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil do Pará. A reunião não consta na agenda pública do Sabino. Eles já tinham faltado na última terça-feira, alegando que não tinham sido formalmente convocados para a comissão. Além de entrar com recuperação judicial, a empresa também demitiu funcionários em meio a essa crise. Em nota enviada à Bloomberg Linha, a 123 Milhas afirmou que, abre aspas, a medida de recuperação judicial tem como objetivo assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores, e que a recuperação judicial vai permitir concentrar em um só juízo todos os valores devidos. A empresa avalia que dessa forma chegará mais rápido às soluções com todos os credores para progressivamente reequilibrar a sua situação financeira, fecha aspas. Mais um caso de empresas indo de arrasta para cima, né, gente? Tivemos aí o grande caso da Americanas no início do ano e agora o nosso grande caso do segundo semestre, a 123 Milhas.
E agora, como nem tudo na vida é desgraça, a gente vai falar de um case de sucesso de uma empresa brasileira, tá bom? E a gente vai começar falando sobre o JP Morgan, que não é uma empresa brasileira, é um banco americano, que é conhecido globalmente pelas atividades de banco de investimento, com atuação destacada em gestão de ativos de patrimônio e no segmento corporate e de middle market, de atendimento a grandes e médias empresas. O JP Morgan passou a operar há 2 anos no segmento de varejo bancário digital em 2 mercados externos, o Reino Unido e o Brasil. No primeiro caso, de forma orgânica com a marca Chase UK, que atingiu 1,6 milhão de clientes e cerca de 15 bilhões de libras esterlinas em depósitos, segundo dados de maio deste ano. No Brasil, a estratégia de entrada se deu por meio da aquisição de 40% do capital do C6 Bank, o banco digital fundado pelos ex-sócios do BTG Pactual, Marcelo Calim, Leandro Torres, Luiz Marcelo Calitio e Carlos Fonseca. O valor da transação não foi divulgado à época. E agora, um novo passo acaba de ser dado com o aumento da fatia do capital do JP Morgan no C6 para 46%, segundo um comunicado do Banco Americano nesta terça-feira. Segundo dados citados no comunicado, desde o anúncio da entrada no capital do C6 em junho de 2021, o número de clientes do Banco Digital Brasileiro cresceu de 8 milhões para 25 milhões de clientes. Eu ia falar de reais. De 8 milhões para 25 milhões, enquanto o portfólio total de crédito avançou de 9,5 bilhões de reais para 40 bilhões de reais. O C6 Bank, que desde o começo da sua operação em agosto de 2019 adotou a estratégia de oferecer uma prateleira ampla de produtos e serviços, como conta corrente, cartão de crédito, transferências, etc., para pessoas físicas e jurídicas, também ampliou essa frente nos últimos anos. O C6 foi um dos pioneiros na oferta de uma conta global em dólar e euro no país, além da plataforma aberta de investimentos no Brasil e no exterior no varejo bancário. Foi um modelo oposto ao adotado, por exemplo, pelo Nubank, que foi fundado 6 anos antes do C6 por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Weibel, que começou com um único produto, um cartão de crédito sem anuidade, e só passou a escalar a oferta de produtos a partir de 2017, rentabilizando a operação gradualmente. Para o JP Morgan, segundo declarações anteriores, o marejo de modelo bancário. O modelo de varejo bancário digital passou a fazer... Vamos respirar. Vamos ler esse parágrafo de novo. Porque eu tô falando muito rápido, né? Vamos processar essa notícia até agora. Vamos processar. JP Morgan, grande banco americano, comprou 40% do capital do C6 Bank lá atrás e agora aumentou o seu capital para 46%. O C6, que já começou aí dando uma porrada de produto ao oposto, à oposição de seu concorrente no Nubank, por exemplo, que começou com o cartão de crédito. Muito bem, Ana Carolina, já posso fazer Enem novamente com resumo. Tem resumo no Enem? Tem, né? Faz tanto tempo que eu fiz. Voltando para o JP Morgan, segundo declarações anteriores, o modelo de varejo bancário digital passou a fazer sentido do ponto de vista de estratégia, pela possibilidade de ser competitivo em vez de enfrentar um mercado consolidado de agências físicas como predominava no Brasil e em outros países até alguns anos. O mercado brasileiro reúne características apontadas como favoráveis para a ofensiva do maior banco americano, como seu tamanho, que é considerado o 3º maior do mundo no varejo, e ampla penetração de serviços digitais entre a população e as inovações regulatórias, pode entrar nele o Pix. O C6 já tem distribuído alguns produtos do JP Morgan no Brasil, como fundos de investimentos e CDBs. O último valuation, ou valor de mercado, divulgado do C6 foi de 11,3 bilhões de reais, em dezembro de 2020, e vamos pular já para o próximo banco do dia, que agora a gente vai falar sobre o Barclays, o banco britânico, que lançou a braba e escreveu isso aqui num relatório, hein? A escolha pelo corte de 0,50 ponto percentual da taxa Selic trouxe, abre aspas, certo custo, fecha aspas, de credibilidade ao Banco Central, já que não teria sido coerente com a comunicação anterior de parcimônia da autoridade monetária. Quem disse isso foi o Roberto Sassemski, que é economista-chefe para o Brasil do banco. Para ele, um início do ciclo de flexibilização com ritmo moderado seria mais alinhado à linguagem empregada pelo Copom e permitiria um declínio das expectativas de inflação. Lembrando que na última reunião de política monetária do Banco Central, a instituição fez o primeiro corte de juros desde o início daquelas altas lá no meio da pandemia. Foi um corte de 0,50, enquanto que a expectativa majoritária dos economistas, estudados pela Bloomberg, era de 0,25.
Eu conversei com um economista nas últimas semanas e ele me disse que, apesar da aposta dele ter sido de 0,25, esse corte de 0,50 não surpreendeu o mercado. E, de fato, no dia seguinte, quando as bolsas abriram, os DIs, eles não negociaram de uma maneira tão surpresa assim, que isso quer dizer que o mercado aceitou esse corte de 0,50, apesar de estar esperando esse 0,25. Segundo esse economista com quem eu falei, é porque, como a gente já está num território de possibilidades de corte de juros, não faz tanta diferença assim cortar 0,25 ou 0,50 agora, já que a probabilidade é que o BC continue com essas reduções daqui para frente. Mas, segundo Sacemski do Barclays, em entrevista à Bloomberg News, sobre aspas para ele, a política monetária envolve um trade-off das escolhas. A que prevaleceu foi a de 0,50 ponto percentual, mas isso vem a um certo custo da parte da credibilidade que pode estender o prazo para a convergência das expectativas em direção à meta, fecha aspas. Segundo ele, esse estender o prazo para a convergência das expectativas é que pode demorar com que esse corte de juros traga o efeito esperado e faça com que a expectativa para a inflação do país volte a se aproximar da meta do Banco Central. As expectativas para 2025 e 2026, apuradas pela Focus, a pesquisa feita pelo Banco Central com economistas do mercado, permanecem estáveis em 3,5% desde antes da última reunião do Copom. O BC enxerga a inflação de volta à meta já em 2025, com projeção de 3%, de acordo com a ata da reunião passada. Além disso, segundo Sacemski, os votos a favor da redução de 0,25 ponto percentual durante a reunião, os que saíram derrotados nessa decisão, vieram de diretores que, abre aspas, tradicionalmente refletem as áreas mais técnicas do BC, aquelas cujo trabalho de fato inclui a responsabilidade por se olhar as dinâmicas de inflação, fecha aspas. Mais uma vez para ele, não é só porque aquela comunicação vista em junho da parcimônia foi invalidada, mas é pelo próprio fato de que prevaleceu uma preferência que não foi compartilhada pelas áreas mais técnicas, segundo ele. Nessa reunião, o placar foi apertado de 5-4, além dos 2 novos diretores indicados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, também votou por uma queda de 0,50. O Copom sinalizou que vai manter o ritmo nas próximas reuniões. O Barclays projeta um corte de 0,50 em setembro e avalia que os dados não caminham na direção de uma dose maior. Finalmente, voltamos para a era em que a gente aguarda com muita ansiedade as reuniões do Copom, pois agora temos divergências no mercado e isso é muito legal. É muito bacana você ver um banco tentando acertar quanto que vai ser o próximo corte da Selic, aí eles errando, aí eles ficando muito bravos, ou eles acertando e aí eles fazendo relatórios em economês em que eles se vangloriam pelo fato deles terem acertado, e vamos trazer todas as informações em formato de fofoquinha para vocês ouvintes. Eu trouxe fake news aqui para vocês. Eu trouxe fake news, eu disse que ia falar sobre a Venezuela, aí depois eu disse que ia falar sobre o ChatGPT, OpenAI, e aí agora eu tomei a decisão que não farei nenhuma das duas coisas. Vou deixar este cliffhanger para você me acompanhar amanhã. Fica aí para sexta-feira, duas grandes temáticas que você mal pode esperar para ouvir, então você já tem aí um conteúdo para ficar pensando, nossa, o que será que ela vai contar sobre a Venezuela? Ou você também pode entrar no site da Bloomberg Linha e ler a matéria, mas aí seria chato. Mas aí agora eu tô trabalhando aí a sua paciência para você aceitar que eu só vou trazer essas notícias amanhã. E por que eu vou fazer isso? Porque eu decidi agora. Porque já deu quase 15 minutos, até eu terminar de tagarelar aqui vai dar muitos minutos, e aí vai dar minutos demais pra você começar o seu dia, já acabou sua esteira, já acabou seu caminho pro trabalho, a gente não quer que isso aconteça, né? Longe de mim. A Laís disse que eu tava muito séria no episódio com o boss, e que agora eu voltei ao normal. Mas tem que, né, Laís? Não dá pra fazer gracinha assim na frente do chefe, tem que fingir um certo costume. E o Moisés pede pra eu falar sobre a nova empresa na listinha das recuperações judiciais, 1, 2, 3 milhas. Realmente, Moisés, né, a gente pode abrir aí um clube das empresas em recuperação judicial, porque o ano de 2023, ele tá de parabéns. A Catiane diz que quase não parou para ouvir O Caminho Diário, pois estava ouvindo o novo álbum da Luísa Sonza, mas ela veio até aqui Prioridades. Catiane, muito obrigada. Muito obrigada, eu me sinto lisonjeada. Você parou o álbum de Luísa Sonza pra vir escutar o meu podcast. Eu tô incrédula. O Marcelo disse que ele achou que eu ia comentar o pedido da recuperação judicial, já dei a minha meia-culpa porque eu não comentei, e que ele sabe que eu estou cansado de comentar empresa. Jamais, Marcelo, tem uma coisa que, assim, me move, é falar de política monetária e empresa em recuperação judicial.
E ele diz que a manobra deles foi a cereja do bolo. Diz aí, também manda um força aí. O Kevin diz que PS, ninguém merece maçã farinhenta. O João diz que Ana Carolina Ziplock, esse é o meu novo apelido aparentemente, que está fechada para piadinhas. Agora eu estou aberta novamente, aparentemente. E o Eric, o Eric disse uma coisa muito boa. Ele disse assim, que mais uma vez eu o surpreendi positivamente ao me referir ao Michael Jordan como o melhor jogador de todos os tempos. Porém, eu esqueci de mencionar que ele salvou a Terra em Space Jam. Imita o Mickey. Haha. Ai, Eric, muito obrigada por esse comentário. Porque o que eu mais gostei é que você não usou um ponto final. Você usou uma vírgula. Você falou assim, mas esqueceu de mencionar que ele salvou a Terra em Space Jam e imita o Mickey. E aí eu me senti compelida a fazer isso. Imagina que eu ia negar este pedido. Eu tenho o pessoal aí falando que eu cliquei no explicit sem querer. Eu tenho essa opção de escolher, gente. Aliás, não sei como é que funciona se eu escolho que é um episódio limpo e não é. E aí eu não sei se o Spotify identifica, mas quando eu vou publicar eu escolho se ele é explicit ou se ele é limpo. E aí eu devo ter clicado no botão errado. Às vezes acontece isso. A Daiane disse que essas notícias são boas? Sim. Só que a Ana, o seu senso de humor, nos ganha. Mas você merece dias em que não está de bom humor, faz parte, mas volte logo com humor. Daiane, muito obrigada. Daiane não propõe positividade tóxica. Daiane propõe que o mau humor ele faz parte disso aí. O Lucão Cabral, isso é muito legal, que primeiro que o nome dele é Lu, tipo L maiúsculo U, aí o C é maiúsculo. Lucão. Ele diz que: Oi, estou acompanhando este podcast há um tempo e estou gostando muito da sua simpatia e carisma. Fofo, obrigada. Você conseguiu me motivar a começar um podcast sobre esportes. Muito obrigada por ser a minha inspiração. Parabéns, Lucão. Compartilha aí o seu podcast de esportes aí, a gente vai todo mundo lá te escutar. E... Denis, o Bruninho te mandou um recado aí, que ele disse que só faltaram os 10 milhões pra você abrir o seu fundo. KKKKK, lá ele, imagino que você, o Bruninho, cara, Bruninho, e o cara manda um lá ele no final é mineiro. Não tem como ser outra coisa. Aí eu tô super lendo um comentário, eu deixei de ler 2 notícias, meu ego falou mais alto hoje do que notícia. Perdão, alô psicóloga. Alô, terapia. O Giovanni diz: Ana, você tem todo o direito de estar com a bateria esgotada, mas saiba que a sua voz e personalidade são que alegram as manhãs de muitos. Minha podcaster diária favorita. Muito obrigada. Nossa, agora eu tô me sentindo culpada, porque eu deixei de ler 2 notícias pra ficar lendo os comentários de vocês elogiando o podcast. Melhorarei? Não. Então, grande beijo. Até amanhã.